Técnicas de microfonação. Esse é o assunto de hoje. Técnicas de microfonação. Seja bem-vindo ao 33º vídeo, tá longo já, né? 33º vídeo da série Produção de A a Z. Se você não assistiu os anteriores, te encorajo a assistir porque tem muita informação legal. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, mesmo, tinha essa parte aqui que eu não tinha pensado, isso é interessante. Falar de técnica de microfonação, tem muita coisa para ser falada, tá? Isso aí, se você pesquisar um pouquinho no Google sobre técnica de microfonação, você vai ver que tem muitas formas diferentes de microfonar. Eu vou me prender no que é mais usado, tá? Para home studio principalmente, tá? Porque eu sei que eu falo mais com a galera de home studio do que qualquer outra coisa. Então, falar primeiro da questão do close miking, tá? Close miking, o close é perto, tá? Que é microfonar de perto. É como você faz, por exemplo, para microfonar um amplificador de guitarra e você coloca pertinho do falante. Quando você vai microfonar um violão e você coloca pertinho do violão, tá? Esse tipo de microfonação. O que acontece, eu lembro que eu li o livro do Jeff Emerick, que é o Here, There and Everywhere, que é o engenheiro de som dos Beatles de 66 para frente, né? E ele fala o seguinte, que naquela época, no Abbey Road, eles não deixavam fazer o close mic, não deixavam microfonar de perto, tá? Então se ia microfonar um bumbo de bateria, o microfone estava tipo quase a 1 metro do bumbo, sabe? Ele teve que assinar um termo dizendo para os caras que ele se responsabilizaria se caso estragasse algum microfone, para ele poder microfonar as coisas de perto, sabe? Para você ver como a coisa é louca, né? E isso são 60 anos atrás, tal. Coisa muito louca. Mas o close miking é uma das técnicas mais comuns e mais comuns em home studio também, porque você vai captar o máximo possível da fonte sonora e o mínimo possível de vazamento. Eu fiz um outro vídeo que chama Tipos de Microfones. Se você não quiser assistir os outros, ok? Assiste o tipo de microfones, que lá eu explico a respeito do padrão polar dos microfones. Mas basicamente, se você tiver um microfone que é cardioide e você colocar na frente de um falante de um amplificador de guitarra, ele vai pegar o máximo possível aqui do falante e vai eliminar o máximo possível do restante aqui. Tá, então essas técnicas são muito boas para você usar, essas questões técnicas do microfone são muito boas para você usar. Por exemplo, você está gravando num lugar que tem uma janela e essa janela é barulhenta, tá? Então você coloca a parte do microfone que capta menos som voltada para a janela e a parte que capta mais voltada para a sua boca ou para o seu instrumento, entendeu? Você aproveita melhor esse tipo de coisa. Da mesma forma como você aproveita melhor um microfone que é direcional, nesse caso um microfone cardioide, quando você vai microfonar, por exemplo, tons da bateria, tá? Os tons você coloca o microfone aqui e você coloca a parte dele que capta menos som voltada para os pratos. Então ele vai pegar muito mais do tom e muito menos dos pratos. Tem vazamento, tá? Não pense que não tem. Muita gente que está acostumada a trabalhar só com bateria programada, às vezes pega, por exemplo, pô, mas na caixa vem chimbal também, vem bumbo, vem tudo no microfone da caixa, vem, vaza tudo. Tá? Só nos Easy Drummer da vida, essas coisas que não tem esse vazamento, porque é feito dessa forma, tá? Gravado peça por peça, sabe, tal. Mas quando você tem um baterista tocando, todo mundo junto ali, tem vazamento, não tem jeito. Mas enfim, o close mic é uma das técnicas mais comuns. O que eu sempre falo para as pessoas é para fazer testes. Porque, por exemplo, eu falei de você colocar microfone no falante, tá? Mas se você mover um pouquinho, tá? O falante está aqui, você está com o microfone aqui, se você fizer isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, você vai ver que o som muda. O som é diferente, tá? Geralmente no centro do falante você tem mais a captação dos agudos, tá? Eles são mais predominantes. Quando você vai para o canto você perde um pouco deles, tal. E isso às vezes é benéfico. Às vezes você tem uma guitarra que está meio estridente, você move um pouquinho mais para o canto e fica mais agradável o som, tá? Então faça testes. Sempre faça testes. A gente que trabalha profissionalmente, a gente fez muito teste, a gente continua fazendo teste para chegar à conclusão de como trabalhar com microfonação, tá? Então você coloca ali na frente do falante, lá no centrão do falante, grava um trechinho, tá? Abre um canal novo, coloca mais para o canto, grava outro trechinho, abre um canal novo, mais para o canto e tal, e vê o que funciona melhor para o som que você está buscando na sua cabeça. Tá? Às vezes é ajuste da microfonação, às vezes é ajuste dos controles do amplificador e tudo mais, mas na microfonação você resolve muita coisa, tá? Então o close miking é muito bom para esse tipo de coisa, e a gente acaba usando muito em home studio justamente por isso, porque a gente não tem uma sala muito bem tratada, então quanto mais perto da fonte que a gente está, mais da fonte a gente está pegando e menos do ambiente a gente está pegando, tá? Deixa eu falar de um outro assunto aqui, que é o guia do equipamento para home studio. Se você está montando o seu home studio, se você já tem o seu home studio e você quer aprimorar esse home studio, esse guia é para você. E ele é gratuito, tá? É uma série de vídeos, são 10 vídeos que totalizam 1 hora mais ou menos.
onde eu falo sobre tudo, assim, sobre escolha de computador, de interface, de microfone, de fone de ouvido, de monitores, enfim, a parte toda de softwares, tal, de home studio, tá? E assim, eu falo de acordo com a sua necessidade, tá? Se você é um cantor e você quer gravar sua voz, você precisa de um tipo de equipamento. Se você é um baterista e quer gravar sua bateria, você precisa de outro, etc. Então, lá tá tudo bem esmiuçado e, novamente, é gratuito, tá? Vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio, tá? Deixa eu falar num outro tipo de microfonação, que é a microfonação ambiente, tá? Que é você microfonar mais distante da fonte. A gente estava falando do close, de você microfonar aqui perto, e você pode microfonar distante. Qual é a vantagem que você tem disso? Você tem um som de ambiente. Tá? Às vezes aquele som de guitarra perto do falante não é o que você está querendo. Você quer um som mais distante mesmo, você acha que soa melhor para o tipo de música que você está fazendo, um som mais distante. Tá? Então você deixa, sei lá, 30 centímetros, 50 centímetros distante do falante, você tem uma alta sonoridade. Eu uso muito isso para instrumentos acústicos. Às vezes você vai microfonar um violino, por exemplo, o som do violino pertinho do violino não é agradável. Tá? Então geralmente eu microfono mais distante. O violino eu coloco acima do violino, sei lá, uns 50 centímetros, 60 centímetros distante do violino, você tem um som muito mais interessante. No violão também, é isso que eu falei de você deixar perto do violão. Às vezes você deixando perto demais, perto da boca, por exemplo, fica muito boom, ele fica indo, sabe? E perto do braço demais, ele perde corpo. Então você tem que achar o lugar ideal e geralmente um pouquinho mais distante ele acaba soando melhor. Às vezes você microfonando o violão a um palmo de distância, você tem um som mais interessante. A desvantagem nesse tipo de microfonação é que você acaba pegando mais no ambiente. Tá? Mas às vezes fica legal, às vezes é isso que dá o barato, tá? Para você microfonar coro, por exemplo, você está gravando uma voz principal, você está close, está pertinho e tal. Aí você quer dar aquela ideia de coro de galera, é mais legal você microfonar um pouquinho mais distante. Você, mesmo que você grave várias vozes para dar o efeito de coro, uma coisa que eu faço, por exemplo, eu gravo uma voz próxima do microfone, eu dou um passo para trás, outra eu dou mais um passo para trás. Isso dá uma ideia meio 3D na coisa, dá uma dimensionalidade, uma profundidade maior para o som, tá? Parece que tem mais pessoas cantando, tal, porque você tem um som mais distante, tal, o som próximo do microfone ele é muito duro, né? E ele mais distante ele vai ganhando essa dimensão a mais, tá? Então os microfones ambientes funcionam para isso e você pode usar os dois juntos, tá? Por exemplo, no amplificador de guitarra você pode ter um microfone próximo e um microfone ambiente também. Tá? Você só tem que ter um cuidado com as fases, com polaridade, eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Para você não ter problemas de esses microfones, ao invés de estarem somando, eles estarem subtraindo o som, tá? Mas você pode inverter a chavinha ali de polaridade, tá? O phase ali, que você vai ver se fica melhor de uma forma ou de outra. Mas muita gente faz esse tipo de coisa, tá? Microfone próximo e microfone distante também. Tá, em bateria, por exemplo, eu uso bastante microfone distante, microfone ambiente, que eu acho que fica bem interessante, assim, eu gosto bastante do som, tá? Outra coisa, você pode usar mais de um microfone close, tá? Eu gravei muitos anos assim eu colocava um SM57 e um 421, tá? O falante está aqui, 57, 421, tá? Para microfonar a guitarra. O 57 dá o som mais da definição do ardidinho da guitarra e o 421 dá mais o corpo. Aí eu dosava isso do jeito que eu queria ali e passava isso para um canal de gravação. Tá? Então você pode fazer esse tipo de coisa também, é muito comum de se usar. Falar no outro assunto aqui que é o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você fazer uma pequena contribuição mensal para eu continuar gerando esse conteúdo aqui, porque dá um trabalhinho isso aí, tem uma ajuda financeira, sempre é bom. Em troca disso, eu te dou vários cursos sobre produção musical. Tem lá o equalizando, tem o comprimindo, tem o mixando, tá? Que são cursos completinhos a respeito de equalização. Você vai aprender a pilotar um equalizador, qualquer tipo de equalizador, seja um equalizador daquela forma mais vintage, mais antiga, ou um equalizador de um software mais moderno, que é aquele que você tem as frequenciazinhas, você pode mexer em tudo ali, você tem mais flexibilidade, você vai aprender a mexer, tá? Então isso, com o equalizador, o comprimindo faz a mesma coisa com compressores. O mixando, você acompanha a mixagem de uma música do zero, a mixagem feita num estúdio de grande porte, depois feita num computador, num home studio também. E tem também o 30 dicas de gravação, que está entrando um vídeo por dia lá. Tem muito material mesmo, muito material, num preço super em conta ali, tá? Então se você tiver interesse, tem aqui o link na descrição do vídeo ou na minha bio, tá? E por último, eu quero falar sobre algumas técnicas de microfonação em estéreo. Tá? Existem várias, mas eu vou falar sobre duas, tá? Que são mais comuns. Uma delas é o par espaçado, tá? Que você pega dois microfones e você deixa eles espaçados para captar o estéreo.
Isso pode ser usado para um piano, por exemplo, um piano de parede. O pianista está aqui, você coloca um microfone aqui, outro aqui do lado dele, eles pegando as cordas mais graves, as cordas mais agudas, tal, e você consegue ter uma visão estéreo. Você abre um para a esquerda, outro para a direita, e você tem uma visão estéreo do piano, tá? Isso se usa muito em bateria também, tá? Você microfona com um par espaçado para você pegar os pratos, por exemplo, da bateria, tá? No caso da bateria, é muito importante que você tenha o centro bem definido ali. Então eu costumo pegar um cabo de guitarra, por exemplo, um cabo de microfone, e eu meço a distância de um microfone para a caixa e do outro microfone para a caixa com esse cabo, tá? Às vezes as pessoas pegam treina mesmo, tal, não precisa ser tão meticuloso, mas ele tem que estar equidistante da caixa. Por isso que você vai ver assim, que às vezes tem uma microfonação e você fala assim, pô, por que um microfone está mais alto e outro está mais baixo? Tá? Porque eles estão na mesma distância da caixa, porque senão fica meio penso assim, parece que precisa pôr uma rabiola para ele ficar no lugar ali, entendeu? Então isso é uma técnica de microfonação que é o par espaçado. Isso pode ser usado para violão também, mas eu não usaria, tá? Usaria, talvez se fosse um violão só, violão e voz, talvez é interessante para microfonar em estéreo, tá? Mas se tiver dobras de violão e o violão está numa música com contexto de bateria e isso aquilo, eu faria ele em mono mesmo, tá? Não costumo fazer em estéreo. Outra coisa muito comum é o XY, tá? Que você pega dois microfones, a cápsula de um está pegando para cá e do outro está pegando para cá. As cápsulas estão juntinhas mesmo, tá? Você coloca elas bem pertinho mesmo, essa pega para cá, essa pega para cá. Parece, ouvindo assim, porque quando estão muito próximos, parece que a abertura de estéreo deles não é legal. Cara, é legal pra caramba, faz muita diferença. Isso você pode usar para bateria, por exemplo, você colocar em cima da bateria, tá? Você coloca mais ou menos em cima da caixa, tá? Ou então esse aqui você movendo para qualquer lugar, ele vai estar equidistante da caixa, entendeu? Porque os dois estão juntos. Tá? E funciona super bem. E isso eu uso muito para piano também, piano de cauda, né? A gente abre e coloca um XY ali. Você pode usar para um violão também, colocar um XY na frente, tá? O violão tá aqui, ó. Você coloca ele aqui na frente do violão, você acha o ponto melhor onde o som tá mais legal e você vai ter um violão em estéreo também, tá? Eu vou falar só dessas técnicas que são mais comuns, tá? O par espaçado você pode usar para bateria, como eu falei. Você tem a bateria, você tem uma sala um pouquinho maior. Eu gosto, mesmo que seja uma sala pequena, eu gosto de gravar no ambiente de bateria. Eu vou falar mais sobre gravação de bateria, eu acho que é o próximo vídeo até. Mas eu gosto de ter gravação de ambiente de bateria porque faz uma diferença. Eu vou explicar melhor isso depois. Mas você pode fazer um par espaçado, também faço a mesma coisa. Pego um cabo, né, de microfone, vejo assim a medida de um microfone, a medida do outro microfone, distantes ali da bateria, e faço um par espaçado, ou faço um XY também. Tá? O importante é que o XY tem que ser feito com as cápsulas dos microfones. Então tem microfone que a cápsula é aqui, tipo um SM58, SM57, a cápsula é aqui. Mas tem microfones tipo um AT2020 que a cápsula é aqui, tá? Então você não vai fazer o XY com dois AT2020 assim. Tá? Os AT2020 você vai ter que colocar um assim, outro assim, tá? Uma cápsula pegando para cá, outra cápsula pegando para cá. Deixa eu ver se eu estou assim. Isso. Tá? Essa pega para cá, essa pega para cá, a bateria está aí onde você está. Tá? Então você pode fazer também XY para fazer ambiente. Tem várias outras técnicas, mas assim, essas são as mais comuns, as que vão resolver seu problema. E eu te digo mais, não inventa muito quando você está começando. Tá? Experimenta, tal, não sei o que, ok, mas não inventa muito. Essa coisa, por exemplo, que eu falei de colocar dois microfones para captar a guitarra, a possibilidade de você errar se você está começando é muito maior do que se você colocar um microfone só. Tá? Você põe um microfone só, fale o melhor som que você puder com aquele microfone, você resolveu a parada. Às vezes você põe dois microfones e você fala assim, não, na mixagem eu decido qual que fica melhor, tal, qual que fica mais alto, e aí você posiciona de uma forma ruim ali, e o som não tá agradável, tal. Usa um microfone só, não pira a princípio, tá? Agora, microfonação estéreo de pratos, de bateria, essas coisas, legal, isso vale muito a pena, microfonação estéreo de piano, vale muito a pena. Agora, se for de uma guitarra, por exemplo, um microfone em estéreo, tal, eu faria uma guitarra para a esquerda, outra para a direita, tal, simplifica a história que vale mais a pena, tá? Deixa eu falar aqui sobre o meu curso, tá? Então Você Quer Gravar Sua Música, que é um curso que eu indico para todo mundo, tá? Se você está começando, se você já grava há muito tempo e você ainda não tem o resultado que você quer, esse curso ele é para você, porque ele vai preencher as lacunas que você teve no seu aprendizado. Hoje em dia muita gente grava há muitos anos e aprendeu, por exemplo, esse aspecto aqui, aprendeu esse, não aprendeu esse, aprendeu esse, não aprendeu esse, aprendeu esse, não aprendeu esse. Essas lacunas que ficam fazem com que você não tenha um bom resultado no final. Tá? E aí você assistindo esse curso, eu digo para as pessoas assistirem o curso inteiro, mesmo que você ache que isso aqui eu já sei. Não, não sabe. Assiste.
Assiste que você sempre vai pegar uma informaçãozinha a mais ali que vai te ajudar. Tá? Então esse curso eu falo que ele te pega pela mão, ele vai desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, até a masterização, lançamento nas plataformas digitais. Tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E eu também faço consultorias, tá? Essas consultorias são particulares e eu indico para quem já está mais avançado. Para quem já mixa e tem um resultado legal, tudo mais, mas acha que está faltando detalhes ali, cara, faz porque vale muito a pena, tá? É um investimentozinho que você vai fazer que vai fazer muita diferença para você. É uma hora de consultoria online, tá? Onde eu ouço o seu trabalho, eu tenho como mexer no seu computador, operar o seu computador a partir do meu, ouvir o que você está fazendo. A gente conversa a respeito da sua forma de trabalhar, o equipamento que você tem. Eu te dou sugestões do que você pode melhorar no seu processo de trabalho. Tá? Vale bastante a pena. Essas consultorias são combinadas pelo WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição ou então na minha bio. Tá? Também pelo WhatsApp, se você quiser mixagem, pode falar por lá que eu também faço mixagem profissionalmente e com um resultado super legal, assim, mixo já há um tempinho, uns 30 anos, né? Então eu já sei fazer bem legal as coisas, tá bom? A gente se vê em breve, acho que semana que vem é sobre bateria, se eu não me engano. Valeu!